E então eu, nesta manhã, tal como proposto, quero falar-vos sobre este tema que é muito delicado, muito sensível, e eu não quero de forma alguma ser insensível na minha exposição, porque pode por vezes parecer que, e desculpem a expressão, estou a falar de cima da burra. Conhecem a expressão? Talvez não conheça, mas nós em Portugal temos esta expressão de falar de cima da burra, que é falar com uma certa posição de autoridade e não tendo passado pela situação. E é fácil, e muitas vezes podem argumentar contra nós: para ti é fácil falar, porque tu não passas pela situação. E eu não vou mostrar essa vida desta vez, mas da última vez que vos falei aqui sobre este assunto, já lá vão 4 anos e meio, e muito tem acontecido desde então. Eu mostrei-vos um vídeo de alguém que dizia a dada altura, se calhar era uma persona, que dizia: se calhar você está a ouvir-me e está a pensar que é fácil falar, porque você não vive com um filho com limitações. E ele de facto não lhe nasceu um filho com graves limitações físicas, mas lembram-se o que é que ele fez? Adotou uma criança cega, deficiente, que pouca interação conseguia ter. Mas o exemplo deste nosso irmão mostra-nos como é possível, mesmo no meio de situações que o mundo tem por impossíveis de lidar. Há uma expressão muito que nós temos na Palavra de Deus e que gosto muito. Nós não gostamos de passar por ela, mas o Senhor diz-nos: a minha graça te basta. E essa é a relação para cada um de nós. O tema que eu dei a esta exposição, que vai ser bastante extensa, é uma questão de vida ou de morte. E de facto estes dois assuntos são uma questão de vida e de morte e fazem parte de um conjunto mais vasto, que é aquilo que eu chamo a cultura de morte. Cultura de morte que impera neste mundo, neste presente século mau que rejeitou Deus. E nós vamos ver um pouco mais sobre isso da parte da tarde, porque eu tive de dividir este tema de forma a poder encaixar em 2 posições. E esta cultura de morte, de quem rejeita Deus, vai abraçar a morte. E Deus diz a dada altura, que na sua palavra: escolhe a vida para que vivas. Eu proponho a vida e a morte. Escolhe a vida para que vivas. E o Senhor Jesus Cristo, a dada altura, tem de dizer aos seus concidadãos, aos judeus: e não quereis vir a mim para teres vida. E Deus ainda hoje diz a milhares de milhões de pessoas: não quereis vir a mim para teres vida. Eu estava a dizer-vos que espero não ser insensível. Não quero que ninguém se sinta ofendido com alguma coisa que eu possa dizer. Alguém que tenha passado por alguma situação destas ou tenha opiniões diferentes, estejam à vontade para fazer perguntas, e eu tenho todo o gosto em procurar esclarecer, sempre à luz da Palavra de Deus, e que todos nós saímos daqui mais esclarecidos, mais enriquecidos. O grande problema em relação a este assunto é que as respostas que eu vou procurar dar vão ser maioritariamente na Palavra de Deus. Claro que vou dar outros argumentos fora da Palavra de Deus, mas o grande problema deste mundo é que rejeita a Palavra de Deus e depois, claro que não vai ter a posição que nós temos sobre estes assuntos. Mas eu costumo dizer, o meu objetivo já nem é tanto convencer os descrentes. Eu já me dava por muito contente se conseguisse convencer os crentes. Porque por vezes eu ouço crentes ou pessoas no nosso meio a falar e eu penso assim: mas como é que as pessoas chegaram a este ponto? Portanto, se eu conseguir convencer aqueles que dizem que acreditam na Palavra de Deus. Ora bem, partimos do princípio: a Palavra de Deus é verdade. Então vamos ver o que é que ela diz. Porque infelizmente os perdidos é cada vez mais difícil, e nós vamos ver um pouco sobre isso. Então de manhã eu vou falar sobre da tarde, vou falar não só da eutanásia, mas vou falar desta tal cultura de morte. Vou dar-vos só alguns outros tópicos, brevemente, em que vemos esta cultura de morte a imparar neste mundo.
e depois, sim, da eutanásia, e depois, qual deve ser a nossa reação? Como é que nós podemos combater esta cultura de morte? E não vou fazer a apologia de sermos violentos na nossa ação, manifestações, acho que nem é tanto por aí, mas o que é que nós podemos fazer para combater esta cultura de morte? Então, pois, isto não corre tudo bem quando faço PowerPoints, estive a ver isto tudo, mas saiu aqui um bocadinho mal. Então, o aborto, a legislação em Portugal permite o aborto até às 10 semanas, em Portugal, a interrupção da gravidez resultante da remoção de um feto ou embrião antes deste ter a capacidade de sobreviver fora do útero. Isto é chamado, a palavra aborto é feia. Se bem que na palavra de Deus, quando fala de abortar, nem sempre se tem o significado de matar deliberadamente um feto ou um bebê. Não tem necessariamente isto. O Senhor apareceu a Paulo como um abortivo, nascido fora de tempo. E outras passagens também falam sobre o abortar, não neste sentido. Porquê? Porque provavelmente mesmo a palavra aborto é suavizar aquilo que é de facto, não é? Que é um homicídio. É a morte deliberada de um ser humano inocente. Alguns chamam direitos reprodutivos. E está aqui um cartaz nos Estados Unidos a dizer: os direitos reprodutivos são direitos humanos. Ou seja, a mulher pode decidir quando ter filhos. Eu tenho direito a escolher quando e com quem e de que forma é que vou ter filhos. Chamam também cuidados de saúde. Está aqui a dizer aborto é cuidados de saúde. E alguém dizia, um humorista crente, que é o líder alguns conhecerão o Babylon Bee, que é uma empresa, uma associação de humor muito bom mesmo, mas sempre com uma visão mais cristã das coisas. Então ele dizia: aborto é cuidado de saúde, e desculpem lá o que eu vou dizer a seguir, mas tem de ser dito. Aborto é tão cuidados de saúde quanto a violação é fazer amor. Quer dizer, se chama cuidado de saúde, a isto também se pode chamar, porque é parecido, não é? Pode parecer, é feito quase da mesma maneira, é cuidados de saúde, é tomar uns comprimidos, mas não é a mesma coisa. Autonomia corporal, mulher poder decidir o que fazer com o seu corpo. E esta expressão é tremenda. Justiça reprodutiva. O que é que significa a justiça reprodutiva? Esta expressão é tremenda porque mostra como este tema vem no seguimento de uma visão completamente errada do sexo. O que eu procuro passar aos meus filhos e procurei pôs em prática, que é: sexo não existe fora do casamento. Eu vou antecipar um bocadinho o que vou dizer no fim, logo à tarde, mas namora quando estiveres pronto para casar. Quando vês que podes casar num curto espaço de tempo, aí podes namorar. E fazes sexo só quando estiveres pronto para ter filhos. O que é que o mundo faz? À vontade, namora quanto mais cedo melhor, experimentar sexo quanto mais cedo melhor. E depois o que acontece? Relações sexuais casuais que podem resultar de uma gravidez. E porquê é que se chama justiça reprodutiva? Porque quando há uma relação sexual entre um homem e uma mulher, não estou a dar novidade nenhuma a ninguém, acho eu, pode gerar uma vida. E o que é que acontece? Se for uma relação sexual casual, o homem pode ser embora e não precisa se preocupar com uma gravidez. E a mulher é que pode ficar com isso. Por isso é que também historicamente e socialmente a mulher costuma ser mais por mais travão a relações sexuais casuais. Hoje em dia já nem tanto, porque dizem às mulheres: tu podes fazer à vontade e se correr mal até tens isto. Então, para poder haver equilíbrio,
para poder haver justiça, entre aspas, para ficar em pé de igualdade, a mulher tem que ter acesso a isto. Caso contrário, não há verdadeira igualdade entre um e outro. E uma grande mentira que o mundo tem vendido às mulheres é que as mulheres são iguais aos homens. Podem ser iguais aos homens. Devem ser iguais aos homens. Devem procurar exatamente as mesmas coisas que os homens fazem. E depois o que é que se vê? Vê-se, isto também faz parte da cultura de morte, vê-se mulheres a adiar a maternidade por causa de quê? De uma carreira. E depois lembram-se, aos 40 anos, que querem ter filhos. Quando pelo meio, se calhar, já evitaram várias, ou puseram termo a gravidezes, evitaram a gravidez tomando a pílula durante 20 e tal anos e depois lembram-se, olha, agora quero ter filhos. Como se aquilo fosse agora começar a funcionar tudo sem qualquer problema. É tremendo como o mundo conseguiu deturpar tudo isto. É um dos maiores flagelos da humanidade. Eu, para evitar perder muito tempo, não é perder, mas aconselho que vejam este vídeo, já vos mostrei da outra vez, que é, cada bolinha daquelas, naquele vídeo, representa mil vidas, e só nos Estados Unidos, aquilo enche, acho que na altura enchia para aí 6 frascos, destes grandes. Cada bolinha pequenina são mil vidas humanas. Por ano, nos Estados Unidos, era à volta de 1 milhão. Aqui em Portugal, anda à volta dos 15 mil, mais ou menos nos últimos anos. É a principal causa de morte. Se contabilizarmos, como eu contabilizo, os que ainda não nasceram e cuja vida foi terminada não por algo mal que tenham feito, às vezes por mal que alguém fez e às vezes apenas porque não dá jeito. Não é a melhor altura. É um negócio altamente lucrativo. E vocês provavelmente não imaginam, porque aqui em Portugal não será tanto assim, mas nos Estados Unidos é uma coisa tremenda. É uma autêntica indústria. E uma senhora que esteve lá dentro dizia, quando estava na indústria, ela chama mesmo indústria do aborto, sabia uma coisa, métodos anticoncepcionais vendem abortos. Mas como é que... E dizia também, incentivamos a educação sexual nas crianças para criar mercado para o aborto. Mas parece que não faz sentido. Como é que se vai criar mercado para o aborto se vai haver métodos anticoncepcionais, se vai haver educação sexual, supostamente vão ser mais responsáveis? Não. Vai-se passar a ideia de que é natural, de que é suposto tu iniciares a tua atividade sexual bem cedo. Lá está, quando ainda não estás preparado para ter filhos. Ou seja, o ter sexo e ter filhos são coisas separadas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Conseguiram separar uma coisa da outra. E então, iniciam-se sexualmente muito mais cedo e depois o que acontece? Por vezes corre mal e há solução. Ótimo, há uma solução para isto. Consegue arranjar uma solução fácil para um problema bem complicado. É uma das conquistas mais acarinhadas por este presente século mau. E eu tenho visto a forma feroz como alguns se agarram a esta questão. Se alguém põe em causa a questão do aborto, é logo demonizado, é logo ostracizado, é logo tido como um retrógrado. E esta passagem diz que o Senhor se deu a si mesmo para nos livrar do presente século mau. E este século mau, o que é que significa este mau? É mau e quer que os outros também sejam maus. Não se contenta só com ele ser mau. Mas hoje é tido como algo completamente banal e normal. Diz aqui, o aborto é notoriamente normal. Diz ali, 1 em cada 3 mulheres fez um aborto. E agora é muito simples, pelo menos aqui em Portugal, como o aborto é só feito no início da gravidez, é só tomar os comprimidos e o problema está resolvido. Não está. Cria-se outro problema. Um pouco como Davi, para resolver um problema do adultério e da gravidez, e para ocultar a gravidez, foi cometer outro problema ainda maior. E é tremendo como, sem lógica alguma, sem humanidade nenhuma e sem ciência,
mas com uma comunicação muito eficaz e um ativismo feroz, alteraram a forma de pensar do povo. E conseguiram também alterar a legislação. E agora, alterando a legislação, é muito difícil mudar a forma das pessoas pensar. Porque agora é tudo normal. É tudo aceito. Está mal escrito, pois. Foi tarde que escrevi aquilo. E este vídeo é só de um minuto. Podes pôr, só, por favor, tocar. Algumas coisas poderão ser repetidas, mas por amor àqueles que não estiveram da última vez que eu falei sobre este assunto e dos que já se esqueceram. E do Lucas também, que não viu estas coisas. E que eu também quero muito que ele veja e ouça isto. A forma insensível como as pessoas, no tempo da Segunda Guerra Mundial, isto é na altura da Itália fascista de Mussolini, o filme A Vida é Bela, como lidavam com a vida daqueles cujas vidas eram incómodas, lidavam com eles de uma forma completamente insensível. Consegues pôr a dar? Aqui é uma cena pouco conhecida do filme, vem antes de uma cena do Buongiorno Principessa, em que aparece o ator principal, mete um bolo em cima da mesa onde está a sua amada, que estava prometida, estava noiva do outro senhor que vai aparecer aqui nesta parte. Não está com grande qualidade, está com umas legendas e depois está com outras. Espero que consigas as duas. Porque estávamos com um problema por causa das legendas. Pois é. Não vai poder ser esse, se calhar. É o outro, o VLC. Okay. E falam de uma forma completamente normal. Não é a questão não é do aborto, mas o paralelismo é incrível. E a discussão deles é quanto é que o Estado pouparia. Vamos lá ver se agora vai dar. Ok. Atenção. E non dico a Berlino, addirittura in provincia, anche a Tenosce. Terza elementare. Ascoltate questo problema, me lo ricordo perché mi ha colpito. Problema. Un pazzo costa allo Stato 4 marchi al giorno. Uno storpio 4 marchi e mezzo. Un epilittico 3 marchi e 50. Visto che la quota media è 4 marchi al giorno e i ricoverati sono 300.000, quanto si risparmierebbe se questi individui venissero eliminati? Soppressi. Dio mio, non è possibile. La stessa reazione che ho avuto io. Dio mio, non è possibile. Non è possibile che un bambino di 7 anni risolva un problema di questo genere. E il calcolo è complesso. Le proporzioni, ci vuole un minimo di informazione algebrica, no? Un problema da scuola superiore per noi. Ma no, basta una moltiplicazione. Quanto ha detto che sono questi storpi? 300.000? Sì. 300.000 per 4. Se li ammazziamo tutti risparmiamo 1.200.000 marchi al giorno. Facile, no? Esatto, bravo. Ma tu sei grande grosso. In Germania lo propongono ai bambini di 7 anni. Veramente un'altra razza. Ou seja, é fácil, não é? E a insensibilidade também preocupa-me um bocado aquela professora achar que aquele problema é difícil. Isto não abona muito a favor dos professores de matemática, mas isto é outra história. E é fácil lidar com esta situação. Aquela gente não dá jeito de tê-las, vamos dispor facilmente daquelas vidas, vamos abdicar da existência daquelas vidas, só porque são um fardo social, económico. E aquela mulher, a atriz, uma das atrizes principais, diz: não é possível. Não é possível tamanha insensibilidade, ainda para mais com crianças. E a professora diz: pois não é possível. Mas o problema dela era com o problema de ser difícil. E a outra estava preocupada com o facto de se lidar com uma forma tão natural, com uma questão tão sensível. Vamos avançar. Até há comediantes a fazer piadas sobre isto, que não tem piada nenhuma, mas só para ver o nível a que se chega, a facilidade com que se lida, a leveza com que se lida com este assunto. Esta é uma suposta comediante, humorista. Pode sentir-te como quiseres depois de fazer um aborto. Faz verás como te sentes. Sabes como é que eu me senti com o meu aborto? Muito poderosa. Sabes como que se costuma dizer que não podemos fazer de Deus? Eu sei de lá pensar. Sai daí. Eu sou Deus. E este assunto é tremendo porque a pessoa coloca-se no lugar de Deus. Dizendo quem é que deve viver, quem é que não deve viver, o que é vida, o que é que não é vida.
e até as próprias consequências. Esta outra, durante um stand-up comedy, dizia: as pessoas falam de serem mães como se fosse uma grande coisa. Eu também podia ter sido mãe 3 vezes. De facto, tem muita piada. Ou seja, 3 vezes ficou grávida e optou por abdicar daquela vida, pôr fim àquela vida, e faz questão, esta mulher faz questão de dizer: olha que eu vivo tão bem porque não tenho filhos. Quando ela chegar à idade da sua velhice, se lá chegar, estou para ver como é que ela agirá. Provavelmente vai fazer o que muitos fazem. O que é que muitos fazem? Como aconteceu há 2 semanas, decidiu partir mais cedo. E é a forma como dizem, não é? Decidiu partir mais cedo. Uma forma tão suave para dizer algo que é tremendo. No cinema, esta é uma série de televisão que muitos gostam de ver. Anatomia de Grey. A médica ficou grávida. O marido queria que ela continuasse com a gravidez. Penso que é mais ou menos assim a história, mas ela, por causa da carreira, decidiu pôr termo à vida do seu filho. E esta série tem-se tornado insuportável. Eu não vejo, mas tem-se tornado absolutamente insuportável na questão do aborto. Coisas mesmo... A forma como retratam aqueles que são pró-vida, médicos pró-vida, que lá tem, que são sempre retratados de uma forma muito negativa. Como alguém que quer forçar os outros a ter filhos, quer que os outros se sintam mal por quererem abortar. E até mesmo há um episódio onde ativistas pró-vida enfrentam um hospital ou uma clínica e até depois mandam um tiro numa pessoa, um que tenta atropelar. É surreal. O que acontece nos Estados Unidos é exatamente o contrário. Centros onde procuram ajudar mulheres grávidas, passam por uma situação dramática, procuram ajudá-las, e esses sim são muitas vezes vítimas de ataques por parte de ativistas pró-escolha. Ainda para mais agora que a decisão de proibir limites ao aborto nos Estados Unidos foi retirada há cerca de 1 ano. Este é um filme onde uma mulher fica grávida, one night stand, ou seja, um caso de uma noite, e depois retrata de uma forma linda a experiência dela. Este aqui é terrível, um filme que está na plataforma HBO, de uma rapariga que fica grávida, não quer ter o filho, no estado onde ela vive tem de ter o consentimento dos pais, ela não quer que os pais saibam, então vai com uma amiga, e esta é a história, a aventura delas, ela e a amiga que vão a outro estado para poder fazer um aborto, porque nesse outro estado não é obrigatório o consentimento dos pais. E mostra a realidade de uma forma tão bonita, romanceiam algo que é terrível. Esta série, o Handmaid's Tale, eu admito, já vi esta série, mas não vejo porque me identifico com aqueles valores, mas é completamente cruel a forma como retratam até a própria questão do aborto. E tive curiosidade desta série porque quando há manifestações pró-aborto, as mulheres vestem-se daquela maneira, como quer dizer que estas são as aias, que são mulheres que são forçadas a ter filhos com homens que não são os seus maridos, são no fundo concubinas. E querem passar a ideia, esses manifestantes querem passar a ideia de que as mulheres estão a ser obrigadas a ter filhos. São quase umas incubadoras ambulantes. Assim, quase ninguém fica grávida por ser forçada a isso. Quase ninguém. Na esmagadora maioria dos casos, fica grávida porque tomou uma decisão para isso acontecer. Mas também há bons filmes. One Planet, que é a história da Abby Johnson, penso eu, que ao ver como o aborto era feito, ela trabalhava numa clínica de aborto, mudou completamente a sua maneira de estar, e é um filme sobre a sua experiência. Isto aqui é um filme sobre um homem, America's Biggest Serial Killer, o maior assassino em série dos Estados Unidos, que chegou a matar várias, e foi julgado e condenado por matar crianças já depois de nascidas.
Este é um filme do Ray Comfort sobre pessoas que mudam a sua opinião sobre o aborto em segundos. Este é um filme que é muito curioso. Este é mais conhecido, talvez. O Juno, que até já cheguei a mostrar na escola. Por acaso, a atriz, não sei se sabem, Ellen Page, agora diz que é homem. Tirou os seios e identifica-se agora como Elliot Page. E provavelmente não se identifica com a mensagem deste filme, porque é uma rapariga que fica grávida do namorado e depois, inicialmente, pondera abortar, mas depois acaba por ter o filho e dá-lo para adoção. Uma história gira e é cruel. É muito estranho ver agora este filme e ver aquilo em que ela se tornou. A Quiet Place, Um Lugar Silencioso, um filme muito bom, apesar de ser de extraterrestres, parece que não tem nada de uma mensagem para a vida. Os seres humanos são invadidos por uma espécie que é muito sensível ao som e é um casal com filhos que tenta fugir e ela fica grávida. E a decisão mais fácil, até por ter um bebê, e um bebê faz barulho, não é? A escolha deles foi ter aquele filho. Tem uma mensagem, não sei se foi intencional ou não, mas tem uma mensagem pró-vida muito boa. Este filme, claro que é ficção científica, não há esses extraterrestres, mas muito, muito interessante. Celebridades. Esta atriz há 3 anos foi receber um Globo de Ouro e olhem o que é que ela diz. Estou agradecida pelo reconhecimento das escolhas que fiz e também por ter vivido num momento da nossa sociedade em que a escolha existe. Porque enquanto mulheres e raparigas, coisas podem acontecer com os nossos corpos que não são da nossa escolha. Sabem o que é que ele está a querer dizer, não é? Mas com a certeza que não foi escolha dela. Foi escolha dela. E eu não teria conseguido isto sem ter o direito de escolha da mulher de escolher quando ter filhos e com quem. Ou seja, trocou um filho por isto. Tremendo. O Joaquin Phoenix, um ator bastante conhecido, recebeu, penso que pelo papel do Joker, do Batman. E eu achei super curioso isto. Ele chega lá e diz: uma das maiores dádivas. Muitas vezes chegam lá para receber prémios e depois põem-se a debitar as suas opiniões, como se o facto de eles serem celebridades lhes dessem mais autoridade para falar sobre os assuntos. Uma das maiores dádivas é a oportunidade de usar a minha voz para os que não têm voz. E eu, vai aproveitar a oportunidade para falar dos que não têm voz, não é? Tenho pensado sobre alguns dos problemas angustiantes que enfrentamos. Muitos de nós são culpados de uma visão egocêntrica do mundo. Sentimos no direito de inseminar artificialmente uma vaca e roubar o seu bebê, mesmo que os seus gritos de angústia sejam confundíveis. E depois usamos o leite dela, que é para o vitel, e colocamos no nosso café e nos nossos cereais. Esta é a mensagem para os que não têm voz. O meu comentário é... o que ele disse é um excelente argumento contra o vegetarianismo. Percebe-se que não está a raciocinar bem. Estou só. Porque ele é vegan. Não é? Demonização das vozes discordantes. Normalmente, quem tem uma voz discordante é anti-mulher, anti-ciência, retrógrado, medieval, insensível. Eu lembro do Francisco Louçã, há 15 anos, pelo menos, dizer que a lei que havia do aborto era medieval. E a lei que havia até há 17 anos do aborto permitiu o aborto até às 12 semanas em caso de gravidez, de violação, malformação ou perigo para a mulher. Que mesmo para quem não é pró-vida era bastante razoável. Agora não queres ter, faz à vontade. Nem precisas sentir mal. Eu falei já deste juiz do Supremo Tribunal, quando foi nomeado, caiu-lhe tudo em cima, porque ele era pró-vida. Até inventaram, na minha opinião, acusações de violação de há 30 e tal anos, e este foi um dos que ajudou a reverter a decisão nos Estados Unidos. São estes cinco pessoas que são demonizadas, completamente demonizadas pela comunicação social. E pelos ativistas, para a escolha.
Este homem, não dá para perceber muito bem, é Mark Houck. Ele costumava ir para junto das clínicas de aborto, demover as pessoas, orar e tentar aconselhar as pessoas, mesmo naquela última oportunidade, e salvou vidas desta forma. Pessoas que se ele não estivesse lá e tinham entrado na clínica e tinham feito o aborto. E há outros que vão para lá para tentar impedir essas pessoas de fazer o seu trabalho. Então, ele estava lá com o filho, com um dos filhos. Isto é uma família, ele é católico, ele tem muitos filhos. Lá nos Estados Unidos há muitos assim que procuram ter muitos filhos mesmo. Frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. E então, ele estava lá. Um homem começou a incomodar o filho. E depois de alguma troca de palavras e de insistência do outro homem, ele deu um chega para lá e o homem caiu. Não apresentaram, ele apresentou queixa, mas não seguiu para julgamento, nem foi acusado. Passados uns meses, o FBI, com 30 agentes de arma em punho, ele em casa, descansadinho da vida, vieram e prenderam-no. É a forma como tratam pessoas que têm uma posição diferente. E nós também tivemos o nosso exemplo aqui em Portugal. Quem é que não ouviu falar do Miguel Milhão, o fundador da Prozis, há um ano? O que é que ele disse? Parece que os nascituros voltaram a ter direitos nos Estados Unidos. A natureza está a curar. E quais foram as reações? Só porque disse. A Prozis é uma marca de nutrição, não é? Mais ou menos nutrição, suplementos nutritivos e tal. E claro que não é muito natural também, não é? Mas tudo bem. A quantidade de influencers portugueses que disseram não quero mais nada com a Prozis. Isto para mim isto não é uma questão de opinião. Para mim é como trabalhar com um racista ou um homofóbico. Não muda muito. Ou seja, é impossível ter qualquer tipo de ligação a uma pessoa que tem uma posição tão radical como esta. Ser pró-vida. Eu já vos falei disto, mas acrescentei aqui uma coisa. Vejam como se passou de algo que era vergonhoso, imoral, ilegal. Passámos por ser um tabu ou um tema proibido, ser um drama, uma situação dramática, passou a ser uma escolha, agora é um direito legislado, é celebrado, banalizado, como vimos aqueles humoristas a fazer piadas, e agora, acrescentei este, é protegido, intocável. Ai de quem se atrever a falar contra. Experimentem falar contra isto, experimentem falar contra, nem é contra dizer, eu não concordo com o comportamento homossexual, não concordo com que as pessoas se identifiquem com outro género, ou que eu tenha de usar os pronomes que elas querem. É protegido, intocável, não podemos. Ora bem, quando é que começa a vida humana? Alguns dizem, ninguém sabe quando é que começa. Será que na concepção, na implantação, na viabilidade, no nascimento? E um argumento que costumo dar é, não sei se é vida ou não. Eu vejo algo na estrada e não sei se é uma pessoa ou não. Olha, pelo sim, pelo não, olha, passo por cima. Não sei se é pessoa ou não, portanto passo por cima. Então, é vida ou não é vida? Mesmo que tenhamos dúvidas, vamos estar a pôr fim? Em caso de dúvida, a concepção é quando o espermatozoide e o óvulo se juntam, não é... Porque alguns dizem, o espermatozoide, o óvulo, também isso é equivalente ao aborto. Há pessoas que vêm com este tipo de argumentos. Cada vez que há espermatozoides ou óvulos que não resultam em gravidez, também é aborto. Há pessoas que realmente... Já havia pessoas a chamar-me de ignorante por dizer que as coisas não são assim. A implantação. Porque alguns que dizem, é só quando estiver implantado no útero. Isso permite a pílula do dia seguinte. Ou seja, uma mulher tem uma relação sexual desprotegida, pode estar ou não, toma a pílula do dia seguinte e já não há problema. Não há problema? Pode estar a pôr fim a uma vida. A viabilidade, ou seja, não é viável, e quando não for viável não é uma vida. Mas há casos com 21 semanas em que conseguem sobreviver. Então, viáveis, os doentes terminais dependentes, vamos também eliminá-los? Isso já entra no outro tema
da eutanásia. Será no nascimento? É que há casos em que há o late term abortion, aborto no final do tempo. Aqui em Portugal não existe isso, a não ser em casos muito raros de malformação, mas nos Estados Unidos, a pedido da mulher, há sítios onde se pode abortar até ao fim. E mesmo depois. Isto é uma lei, um projeto de lei, Born Alive Abortion Survivor Protection Act. Ou seja, projeto de lei de proteção ao sobrevivente de um aborto que nasceu vivo. E muitas vezes tentam impor leis que exijam que estas crianças tenham cuidados médicos. Sabe o que acontece? A esquerda toda, os democratas dos Estados Unidos, votam praticamente em bloco contra. E eu digo-vos o seguinte, se não houvesse mais nenhuma razão para decidir o sentido de voto, isto para mim chegava. Há uma vida que a mãe, se é que eu posso chamar mãe, tentou matar, sobreviveu, e há quem diga, não, deixa morrer. Não morreu ainda. Tremendo. E há casos que, já vos falei destes 2 casos de miúdos com doenças muito graves, com 2 meses ou poucos anos de vida, que os pais queriam dar a oportunidade de viver. No caso de um deles, até o próprio Vaticano ofereceu-se para o receber lá para cuidar dele, mas o Estado britânico disse, não, ele tem de morrer. É muito perigoso para a criança. Desculpa estar-me a rir, mas é perigoso para a criança ir para sair dali. Ou seja, o melhor, para ser mais segura, é melhor não morrer. É tremendo. Alguns argumentos, vamos só percorrer-los o mais rápido que pudermos. Não é uma vida. Como é que uma bactéria pode ser considerada vida em Marte e a batida de um coração não ser considerada vida na Terra? Há estados onde quiseram implementar, estados americanos quiseram implementar o Heartbeat Bill, a lei do batida do coração, e havendo batida do coração, aí já não se pode abortar. E muitos opõem-se completamente a isso. Não é uma pessoa, e onde é que nós já vimos isso? Na escravatura, não é uma pessoa. Na Segunda Guerra Mundial, os judeus não eram pessoas. É desumanizar. Desumanizando é muito mais fácil achar que não é uma pessoa. E quem viu a lista de Schindler, há uma cena muito marcante, quando os judeus estão a ser expulsos lá das suas casas e há uma criança alemã a dizer adeus judeus, de uma forma mesmo muito vil, uma criança nova, muito nova. Como é que ela ganhou aquele ódio pelos judeus? Porque a propaganda nazi passava a ideia, não são pessoas. Depois é fácil de abrir mão. A mulher tem direito sobre o seu próprio corpo, não é? My body, my choice. Não é? Meu corpo, minha escolha. Não faz parte do corpo da mulher, está no corpo da mulher. Claro que não vamos ignorar que depende da mulher. Mas, na esmagadora maioria dos casos, resultou de um ato intencional ou consciente da criança. Tem um código genético diferente. E é engraçado que muitos que são pró-escolha, muitos são a favor do aborto, quando alguns diziam em relação à vacina, my body, my choice. O corpo é meu, é que escolho. Não, tens de vacinar. Está em perigo, está em causa a segurança dos outros. Entretanto, percebemos que afinal não é bem assim. Não é? As pessoas que tomam a vacina, têm na mesma, passam na mesma. É complicado. Deus é que tem o poder, a autoridade sobre o homem. Está em causa a saúde da mulher, estar grávida não é uma doença, na esmagadora maioria dos casos partiu da escolha de uma mulher. Aborto por risco da mulher estava previsto na lei anterior e são casos muito raros. Não vou comprometer com este número aqui, pelo menos em Portugal, mas ao que já li, não são muitos os casos de saúde da mulher. Penso que sim, são muito poucos. E alguns,
em certos sítios, o que é que tentam fazer? É a saúde da mulher, não necessariamente física, pode ser psicológica. A mulher pode dizer, isto vai-me afetar desta forma, daquela, depois arranjam um exame ou algum médico que diga que a mulher não vai ser capaz de levar esta gravidez, vai causar um grande trauma. Portanto, entra a saúde psicológica também. Mas a verdade é que em cerca de metade dos abortos está em causa a vida de uma mulher que é morta. Eu não estou a falar de estatísticas negras das mulheres que abortam e morrem, não é isso. A criança, em cerca de metade dos casos, há uma mulher cuja vida é terminada. Eu acho que já vos disse há uns anos, antes de termos o Simão, a Cláudia sofreu um aborto espontâneo. Por alguma razão, o bebê deixou de desenvolver como estaríamos à espera e ela teve direito a uma baixa. Mas, depois, se estiver errado, eu creio que não estou errado, mesmo quando é aborto voluntário, também tem direitos. É que lá nem aparece baixa por interrupção involuntária da gravidez, aparece baixa por interrupção da gravidez. Não há aqui se é voluntária ou involuntária. A pessoa já nem precisa de se sentir mal por ter sido ela a pôr fim à vida. E depois alguns vêm com a gravidez ectópica. Mas então, e se a mulher tiver uma gravidez não implantada no útero, mas nos ovários, ou nas trompas, ou noutra zona? Aí nós não consideramos aborto, porque se deixássemos aquela gravidez que é inviável continuar, iria morrer a criança, iria morrer também a mulher. Aí é um ato para salvar a vida da mulher, não é um ato para matar aquela vida. Não é capaz de subsistir por si mesma. O mesmo pode ser dito sobre bebés. Não vou dizer para experimentar, mas deixem os vossos bebés entregues a eles mesmos. Não dura muito, claro que nenhum pai faz isso, mas vemos alguns casos de pais que deixam os filhos, por uma razão ou por outra, deixam os filhos em casa e são as tragédias que nós vemos. Crianças, deficientes profundos, doentes terminais e alguns idosos também não podem subsistir por si mesmos. E há aqui um risco do plano inclinado, porque começamos com as gravidezes e depois vai tudo o que não dá jeito. Porquê? É fácil, como dizia o outro, é fácil. Se livrássemos daqueles todos, poupávamos não sei quantos milhões. Não é um ser consciente. Nós, quando estamos a dormir, também não estamos conscientes. E os doentes em coma, vamos também matá-los? E depois entramos também na questão da eutanásia. Não me imponho os teus princípios morais, mas, na verdade, quem está a impor os seus princípios morais ou imorais é a mulher e quem faz o ato, o aborto, está a impor os seus princípios sobre a criança. E muitos usam isto de forma reincidente, quase como um método anticoncepcional. Não devemos trazer ao mundo uma criança indesejada, mas a adoção é sempre melhor do que o aborto. Seria melhor termos mais centros de aconselhamento de adoção e não tanto locais onde se pudesse fazer o aborto. Porque lá está, o mundo oferece soluções fáceis para problemas profundos. É muito importante perceber a situação e não soluções rápidas. Porque as soluções rápidas são o que são. David arranjou uma solução rápida para aquele problema, não foi? É matar o marido de Batseba e está o problema resolvido. Houve até uma agência católica de adoção que fechou porque só fazia adoções a casais, não fazia a pares de homossexuais. Então, ativistas ficaram felicíssimos porque aquela agência já não conseguiu mais patrocinar adoções. E torna-se mais difícil adotar por causa do aborto. Há menos crianças pequeninas, que normalmente é o que os casais querem adotar. Isso é uma afirmação. Estava contemplado também na lei anterior. Também são casos particulares usados para generalizar o uso do aborto. Aqui apetece-me dizer o seguinte.
Ok, vamos falar sobre este assunto, mas primeiro, concordas que nos restantes casos está errado? Não. São casos particulares que são usados, é uma chantagem emocional para tentar fazer mudar a ideia do outro. O que é que Deus diz? Quem fez a boca do homem? Ou quem fez surdo, ou mudo, ou que cego, ou que vê? Não sou eu o Senhor? E aqui o Senhor diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus, sobre aquele cego de nascença. Nós não sabemos as razões, não sabemos o que é que aquela vida pode dar até. Quem somos nós para dizer quem deve viver e quem deve morrer? Quais são as vidas que valem a pena serem vividas? Estou eu no lugar de Deus? Disse Jacó a Raquel: dá-me filhos, senão eu morro. Ele disse: estou eu no lugar de Deus? E cada um deve pensar: estou eu no lugar de Deus para decidir quem é que deve viver e quem é que deve morrer? E onde é que estará o seu limite? Se tem capacidade para sobreviver? Se vai ficar dependente? Se não tem um braço? Se não tem uma perna? Se tem uma deficiência notória? Se não tem a cor dos olhos que eu quero? Se não tem o sexo que eu quero? Onde é que estará o seu limite? Se é à vontade do freguês, Nick Vujicic não tem braços, não tem pernas, só tem ele próprio chama uma asa de frango ali em lugar de uma perna. E consegue, penso que tem filhos, sim, está casado, tem filhos. E ele diz, pergunta assim: qual é a tua desculpa para não conseguires fazer o que quer que seja? Não sabemos o que está reservado. Apenas podemos viver vidas felizes eliminando os potenciais incómodos. Ou seja, isto pode trazer problemas. Vou tratar de eliminar este problema. É um precedente muito perigoso. E será que os diagnósticos estão sempre certos? Eu já vos contei um caso de um irmão nosso que, quando fizeram um exame inicial, havia a possibilidade da criança ter síndrome de Down. E eles ficaram muito atrapalhados. É natural, não é? Também ficaria. E havia a possibilidade de fazer um exame subsequente para aferir mais precisamente se tinha ou não. E o médico, tanto quanto sei, não era crente, pergunta-lhes assim: vocês vão abortar se tiver síndrome de Down? Eles disseram: não vamos. Então vocês vão fazer um exame que pode ser potencialmente perigoso para o vosso filho, só para satisfazer a vossa curiosidade. Eles passaram uns meses terríveis, não é? Em oração e muito suspense, não é? E mal nasceu, diz logo: como é que está? Faz logo muito, muito complicado, não é? Não vou ser insensível, nem vou dizer que eles não tiveram fé, ou o que quer que seja. Ninguém pensa: eu gostava de ter um filho com síndrome de Down. Se vieram com síndrome de Down, cá estamos. E eu sei até de alguém que me disse: ainda bem que eu não soube. Porque se calhar se eu soubesse, porque tem síndrome de Down, uma filha, se calhar se eu soubesse, eu não sei. Mas são crianças que podem ser igualmente felizes, igualmente válidas na sociedade. Não válidas na sociedade da mesma forma, mas com muito apoio podem ter vidas que valem a pena ser vividas. Há um exemplo clássico. O pai tinha sífilis, a mãe tinha tuberculose, o primeiro filho nasceu cego, o segundo morreu, o terceiro era surdo-mudo, o quarto era tuberculoso. O que é que vamos fazer em relação... A mãe está grávida outra vez. O que é que vamos fazer? Abortar, claro, tem de ser. E era Beethoven. Portanto, quem somos nós para dizer? E no síndrome de Down, na maior parte dos casos, quando é detectado, resulta em aborto. Até há ativistas pró-vida com síndrome de Down dizem: don't screen us out. Não nos eliminem por causa dos diagnósticos. Esta mulher que está ali dizia que, quando foi revertida esta decisão do aborto, dizia: eu tenho familiares com síndrome de Down e por isso eu sou pró-aborto. É espetacular, não é? Ouvir dizer isto de um, acho que é um irmão. Tremendo. E aqui nos Oscars deste ano, a dada altura, vão receber um Oscar e um dos atores daquele filme
fazíamos aquele dia. Então eles diziam, está aqui alguém que faz anos, e começaram a cantar os parabéns. Era um homem com síndrome de Down. E eu pensei, mas que tamanha hipocrisia. E aquela gente toda, famosa, os atores, todos a cantar os parabéns. E se perguntassem, qual é a vossa posição sobre o aborto no caso de síndrome de Down? Estas pessoas estavam a cantar os parabéns a este homem. Quase certeza. Não é muito difícil adivinhar qual é. É a mulher é que decide, não é? E sobre a violação? É uma situação dramática. É dramática. Mas é outro exemplo de casos particulares usados para, a menos de 1%, usados para generalizar a prática. É uma chantagem emocional que usa a violência exercida sobre as mulheres para justificar o aborto. E, no fundo, invalida ou desvaloriza a existência daqueles que foram gerados dessa forma. Eu não estou a dizer que... Não estou a aligerar a coisa. Atenção. Não pretendo dizer, isto é uma coisa banal. Sim. É muito dramático. Mas como é que pode uma morte ajudar a curar uma violência destas? A Bíblia diz, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. E a Bíblia leva a violação muito a sério. Não vamos ler esta passagem, mas esta passagem diz que, como aquele que se levanta contra o seu próximo para o matar, assim é quem viola uma mulher. A Bíblia trata da violação de uma forma muito severa. Aqui Deus diz ao povo, diz, vós deixastes vivas os que deviam morrer, deixastes vivos os que deviam viver e matastes os que deviam viver. E é isto que acontece. Porque no caso da violação, muitos são favoráveis à pena de morte. Muitos que dizem que não... pena de morte é uma atrocidade, é uma coisa que... Não vou entrar nisso hoje, mas é uma coisa... como é que é possível? Pena de morte. Mas são favoráveis à pena de morte. Mas não do violador. Pobre mundo em que, em caso de concepção por violação, se mata o filho e se deixa livre o pai. Mas que justiça é esta? E podem dizer, mas porquê é que a violação está errada? É uma questão de opinião. É a imposição de uma pessoa no corpo de outra de forma a trazer-lhe bem-estar e satisfação. Pode alguém dizer. E isto é um excelente argumento para a vida, porque é a imposição de alguém no corpo de outra pessoa de forma a trazer-lhe bem-estar, conforto e satisfação. Os homens não têm voto na matéria, não é? Agora já não se pode dizer bem isso, não é? Mas dizem agora, não tens útero, não tens opinião. Mas na verdade não depende de quem o diz. Não é? E muitas mulheres são ativistas para a vida. É fácil falar porque não é contigo. Novamente, um excelente argumento para a vida. Não te consegues pôr no lugar de outra pessoa. Devemos ouvir quem passou por esta situação. E que tal ouvir alguém que foi vítima de um aborto? Não vamos ter tempo a ver este vídeo, mas vale muito a pena. Uma mulher que foi um pouco mais velha do que eu, nasceu em 77, e a mãe tentou abortá-la com uma solução salina. Ela ficou com graves sequelas para toda a vida. Ela dá aqui um testemunho admirável. Depois vocês vão poder ficar com isto e podem ver o vídeo no YouTube. Vale muito a pena ver este vídeo. Ou seja, é verdade que devemos dar ouvidos a quem passou pela situação, não é? Então que tal dar ouvidos a quem passou mesmo pela situação? Quem foi vítima? As mulheres também são vítimas do aborto, atenção. Porque são empurradas, são convencidas de que aquilo é a solução para o seu problema. Mas esta é muito mais vítima. E é das poucas que sobreviveu para contar a história. Não tem condições para sustentar. Alguém dizia, mesmo que a nossa vida fosse um bocadinho pior, se todas as pessoas que foram abortadas estivessem vivas, era um sacrifício que valeria a pena fazer. A percentagem da população que estarias disposto a abdicar para viveres um pouquinho melhor? Quantos? Por exemplo, repararam que por causa da pandemia a idade da reforma baixou, não foi? Olha, melhor, posso reformar mais cedo. Mas foi a que custo? Muita perda de vidas, muitas. Depois há aqui outros que o aborto não faz mal pessoa, não pode-se querer legislar moralidade. Estamos a legislar sempre moralidade.
É uma questão de saber de quem. É melhor não nascer deste mundo, é melhor para o ambiente, é só um conjunto de células, é um parasita, também já ouvi alguns dizer que é um parasita. A Bíblia defende o aborto, porque dizem, Deus soprou nele o fogo da vida, só quando respira, dá o primeiro, é que aí já passa a ser uma pessoa. Até lá, pode-se. Pedir o aborto é anticristão, e há alguns que tentam dar argumentos para o espelho. E vamos só ver o que é que a Bíblia diz. Não matarás. Aqui esta passagem, não vamos ter tempo para ver, mas é uma das passagens que normalmente estas duas são duas passagens que são usadas para dizer que, para defender o aborto até, porque aqui há uma passagem que diz que só do mês para cima é que contava os filhos da tribo de Levi, só do mês para cima, então até um mês não conta para Deus. Isso não é bem assim. É uma abominação pagã, porque os pagãos sacrificavam os próprios filhos ao altar dos deuses. Mas quando Deus mandava fazer sacrifícios, Ele explicava porquê. Nunca mandou sacrifícios humanos. E explicava sempre o porquê, porque apontava para o sacrifício perfeito. E alguns dizem que por causa da população, alterações climáticas, precisamos do aborto. Se não tivéssemos o aborto, como é que era? Mas o aborto é sacrifício humano. E vejam como, numa era supostamente de evolução do ser humano, a voltar às práticas pagãs. E o aborto, quem é pelo aborto, está em muito má companhia. Faraó, que matou as crianças de 2 anos para baixo, Herodes. E Faraó, que mandou tirar os bebés judeus, hebreus, ao rio. O que é que diz a Bíblia? Ainda antes que nascesses, desde o ventre da minha mãe, e o próprio Senhor, quando estava no ventre da sua mãe, o que é que diz Isabel? De onde provém isto que veio visitar a mãe? De um aglomerado de células que está aí dentro? Não, do meu Senhor. E, desculpem lá, passei largamente da hora. Muito mais queria ter dito, mas o essencial, penso eu, que foi abordado, e espero que sejam meiguinhos com as perguntas, mas é assim, estamos aqui para aprender, não é? Se eu tiver de dizer, olha, não sei, é uma situação difícil, eu não quero de forma alguma dizer que isto é uma situação fácil, que qualquer mulher passou por uma violação, isso são peanuts, não é uma coisa simples, não, é dramática, mas gostava que quem passa por essa situação, seria bom que quem passa por essa situação conseguisse perceber que há uma alternativa, há saída fácil, há saída até emocionalmente mais fácil, mas ficamos por aqui.